Como explicar para não espíritas os processos de morte coletiva? Bom, eu me lembro de uma frase de Gandhi que ele dizia assim: a verdade é resistente como um diamante, mas delicada como a flor de um pessegueiro. Eu, uma vez, olhei para essa flor do pessegueiro, ela é realmente extremamente delicada. Uma pessoa que sofre uma perda desse porte, uma perda de um filho na idade infantil, a última coisa que ela está precisando, talvez, é de verdades duras, ou de doutrinação dogmática. Essa pessoa está precisando de empatia, de você sentir junto, compartilhar com ela, e mostrar de forma carinhosa que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E que aquela morte foi do corpo, foi do veículo que era utilizado para o espírito. Olha, eu vivi uma experiência nesse sentido, se vocês me permitem contar, em São José do Rio Preto, numa cidade pertinho de São José do Rio Preto, cidade pequenininha, um casal que frequentava o grupo espírita. O marido não era assim bem espírita, mas ele acompanhava a esposa, que era uma grande trabalhadora, e tinham 2 filhos, e um comércio na cidade pequenininha. Uma quadrilha invadiu essa cidade pequena e ficou monitorando a atividade deles. E descobriu que, ao entardecer, eles pegavam o dinheiro do armazém que era vendido e levavam para um sítio, que eles moravam num sítio próximo. Eles monitoraram. Quando eles foram para o sítio, a quadrilha invadiu, o pai estava descascando laranja na porta do sítio, eles metralharam o pai caiu no chão, ensanguentado, eles entraram, o filho resistiu, e eles atiraram também no filho, pegaram o dinheiro e saíram correndo. O pai saiu arrastando até o interior da casa, e o filho falou assim: pai, procura socorro porque eu já estou morrendo. E morreu nos braços dele. O pai se arrastou por 3 quilômetros, chegou até o centro do vilarejo, e lá ele foi atendido e sobreviveu. Quando eu chego no grupo para fazer a palestra, estava o pai e a mãe. O pai olhou para mim, começou a chorar e falou assim: fala alguma coisa para mim. Olha, foram talvez os 5 segundos mais longos da minha vida. Porque depois de 22 anos de espiritismo, há 22 anos que sou espírita, graças a Deus, eu fiquei sem palavras. Então eu dei um abraço nele e falei assim: nada que eu fale agora vai aliviar a sua dor, mas eu não posso deixar de dizer: seu filho vive, seu filho está vivo. E foi uma coisa tão interessante, porque isso eu falei, tinha acabado a palestra, eu falei isso, ele começou a chorar, a mãe chorar, foi aquela emoção grande, e chegou, nesse momento, chegou a noiva do rapaz. O rapaz estava noivo. E falou para mim assim: olha, quando ele morreu, na hora do velório, que eu sou muito católica, eu coloquei um terço nas mãos dele no caixão. E eles fecharam o caixão e eu falei para ele assim: isso aqui é o símbolo do nosso amor. Coloquei o terço nas mãos dele. Passado uma semana depois, Haroldo, eu estava assim meio que adormecida, de repente eu vi uma senhora no meu quarto, toda vestida de branco, com um terço na mão. Eu falei: olha, então você teve uma visão. Você está falando. Eu falei: você viu? Eu vi, eu estava acordado, ela chegou e mostrou o terço. O que é isso? A gente vai explicar. Olha, naturalmente o espírito deve ter te sensibilizado, você conseguiu enxergar, e ali era ele que não podia vir, porque está em processo de recuperação ainda no plano espiritual, te mostrando que ele está vivo. A hora que eu acabei de falar isso, entrou um senhor no grupo, que estava até aqui no congresso, e é um médium vidente assim, muito bom.
Ele entrou, que não tinha ouvido a conversa. Chegou de carro, o carro parou na porta, ele desceu, com um casal de amigos que estava aqui comigo. Chegou até nós, olhou para a moça e falou assim: olha, não é para você ficar assustada não, minha filha, mas tem uma senhora de branco aqui com as mãos estendidas e um terço na mão. E a família toda reunida. Então, para mim, foi um alento, porque era a certeza de que a espiritualidade estava querendo dar uma mensagem para aquela família. E, nesse momento de transição que nós estamos passando, nós precisamos nos acostumar a pensar como espíritos. A pensar como espíritos. Quando você pensa como espírito, nós vamos enxergar de uma forma mais natural. Não estou dizendo que dói menos. Eu tenho um filho de 4 anos. É claro que se eu perco meu filho num acidente, vai ser uma dor profunda. Não estou dizendo isso. Mas é preciso encarar que corpos perecem. Corpos morrem. E Deus é Pai de espíritos imortais.